Boa noite a todos que já estão presentes na sala. Muito obrigado por terem vindo para mais essa live. Hoje é uma live experimental, uma live que eu nunca havia feito no domingo. Por todo o histórico que eu tenho olhado da minha audiência, hoje realmente um teste. Vamos ver se é uma boa opção. Inclusive depois é bom que vocês me coloquem, a gente vai ver, fazer uma enquetezinha se esse é um bom dia para a gente fazer live de outros assuntos. As lives de terça-feira a gente está mantendo, tá? A live de terça-feira está mantida. Eu estou fazendo uma série de lives na terça-feira voltadas a gerenciamento de configuração e vou fazer para outros processos também. No momento eu estou me atendo muito a gerenciamento de configuração, baseado em IT e COBIT, mas isso é na terça-feira. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre carreira na área de TI e principalmente trabalho remoto, trabalhar em casa, que é um assunto que eu sempre tive muito interesse e vou explicar também por quê esse interesse todo. Na verdade, vocês vão entender, mas é um assunto que eu sempre pesquisei bastante, é um assunto que eu sempre discuti bastante. E carreira, frequentemente eu recebo questionamentos sobre qual a melhor área para trabalhar, se é terceirizado, se é como pessoa jurídica ou pessoa física, quais as vantagens e desvantagens de um modelo ou de outro. Então é muito por isso que também eu estou fazendo essa live hoje. Tá? Vamos agora, deixa eu atualizar aqui meu computador, que eu vou tentar seguir por aqui. É sempre uma aventura, porque eu me perco. Vamos ver, tá aqui, tá, já localizei, tá ótimo então. Então tá bom, mais uma vez eu peço para todos aqueles que já estão presentes aqui nesse nosso encontro, que compartilhem com amigos, compartilhem com as suas redes, compartilhem com pessoas que vocês acreditem que têm interesse, que estão começando ou estão em dúvida, estão naquele ponto onde você não sabe muito bem para que lado vai na sua carreira. Talvez seja uma live interessante para muitas pessoas, não só da área de TI, mas aqui a gente vai focar realmente na área de TI. Muito do que eu vou falar é útil para outras áreas, sem dúvida, mas aqui a gente vai focar muito na área de TI. Então é uma boa oportunidade, uma excelente oportunidade para quem pretende trabalhar fora, para quem sonha em trabalhar em outros países. Isso também, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Então compartilhem nas suas redes sociais, compartilhem com os amigos e vamos estender, porque esse é um assunto que eu acredito de interesse de bastante pessoas, de bastante amigos de vocês, colegas de faculdade, colegas de trabalho, e talvez eu consiga passar algumas coisas do meu ponto de vista que talvez tenha diferente do que você encontra normalmente nos sites por aí. Você vai ver a opinião de um profissional de mais de 30 anos no mercado, que já passou por diversas posições, por diversas companhias, diversas formas de ter sido contratado, ou como eu contratei também. Então, talvez seja interessante o meu ponto de vista de uma forma diferente, ao menos. Eu gostaria de saber também de onde vocês são, tá? Então, se vocês puderem colocar de onde vocês são, quais as cidades, de onde vocês estão ouvindo, assistindo essa live, é o tempo que dá para mais pessoas chegarem. Eu normalmente tendo a começar em ponto, às 9 horas, se eu digo 9 horas, será 9 horas. Eu procuro não me atrasar muito, mas a gente também dá um tempinho, dá uns 3, 4, 5 minutinhos para que as pessoas possam chegar, para que elas não peguem pelo caminho. E até porque no final a gente vai fazer, como sempre, uma live de 1 hora. A gente vai conversar entre 20, 30, 40 minutos e aí a gente abre para conversa, onde vocês podem perguntar sobre esse assunto e sobre outros assuntos. Tem vindo muitas perguntas também, não exatamente do assunto das lives, mas sobre outros assuntos, inclusive carreira. Então eu estou aqui, estou aberto, vamos conversar, é um espaço bom, uma das coisas que eu gosto bastante de fazer lives é essa interação no finalzinho, a gente sempre conversa, troca.
todas as perguntas que eu não responder, ou porque não deu tempo, ou porque eu também me perco, porque eu continuo me perdendo na ferramenta. Eu nunca sei direitinho onde é que está, onde estão as perguntas, e quando eu descubro já passou o tempo. Mas eu sempre depois vou lá nas perguntas que estão listadas e eu complemento informações, ou eu coloco informações adicionais, ou complemento respostas para pessoas que eu não atendi. Então vamos lá, deixa eu ver se eu consigo ver aqui as pessoas. Ok. Então tá bom, Luiz Gustavo. Boa noite, Luiz. Mestre não, amigo. De Osasco, ok. Suelen Munhoz, Jundiaí. Sejam bem-vindos. Henrique Ferreira, Porto Velho. Valeu, Henrique. Conheço a cidade, já quase morei aí, trabalhei numa empresa ligada em Porto Velho. Leonardo Vieira, São Paulo, Tamboré. Tiago Henrique, daqui, de Ponta Grossa. Tá sem som? O Márcio José Martins está dizendo que está sem som. Confirma? Todo mundo está confirmando? Coloquem, por favor, se vocês estão conseguindo me escutar ou não, aqui no chat. Márcio, eu não sei se é só você. Tá, estão dizendo que o som tá ok. Então, Márcio, pode ser alguma coisa na sua configuração. Talvez você sair e entrar de novo funcione. Tá ótimo, obrigado. Já entendi que o som tá ok. Tá, então vamos continuar colocando de onde vocês são. Eu gostaria também de saber quem é a primeira vez que está me ouvindo, qualquer coisa em termos de live ou conteúdo que não me conhecia. Para aqueles que me conhecem, coloquem 1. E para aqueles que não me conhecem, nunca viram nenhum conteúdo, coloquem 2, por favor. Que aí eu tenho uma boa ideia. Anderson Castro. Boa noite, estou aprendendo muito com a sua live. Obrigado, Anderson. Essa é a finalidade é a gente aprender mutuamente. Eu sempre aprendo, porque sempre aparecem profissionais com mais gabarito, com mais experiência, que colocam também as suas opiniões, os seus pontos de vista. Então todos nós saímos aprendendo nessas lives. Eu acho um momento interessantíssimo para todos nós. Tá, então Suelen 1, ok, Natan, Ricardo, ok, Antônio Carlos, Giovanni Pelinca 2, ok, Giovanni, então tá, prazer, espero que você goste do conteúdo. Seu Alberto, tá ótimo. Tá, Luiz Carlos, beleza, então tá bom. Tá, já se passaram 8 minutos, eu acho que já deu tempo para uma boa parte de vocês chegarem, então vamos começar a conversar. Eu fiz mais uma vez uma pauta para eu não me perder e tentar também falar o máximo possível sobre o assunto. Tá, então, como eu falei, já adiantei, eu tenho mais de 30 anos de experiência de atuação na área de TI. Eu comecei lá em 85 e já passei por tudo. Já passei por mainframe, o início de redes, de tudo que você imaginar. Trabalhei com diversos fabricantes, HP, IBM, Cobra, e tanto em desenvolvimento como em suporte técnico. Suporte técnico de rede, suporte técnico de mainframe. Eu já trabalhei em bastante coisa nessa área e tenho uma boa noção dos pontos que a gente sempre tem dúvida na nossa carreira sobre o que caminho tomar. Então eu venho trabalhando já nisso há muito tempo e sou apaixonado por essa área. Eu sou apaixonado pelo que eu faço, eu gosto muito da área. Inicialmente eu comecei minha área acadêmica, minha formação acadêmica com as engenharias. Eu fiz engenharia elétrica e engenharia civil e depois larguei as duas e fui para a área de TI, numa época em que os cursos eram iniciantes, não tinha muita coisa a ver com o que a gente tem hoje. Mas eu fui me atualizando sempre, fazendo especializações, MBAs, cursos. Eu tive a oportunidade de trabalhar em empresas que me proporcionaram
treinamentos e principalmente participação em grandes projetos onde eu convivi com profissionais de empresas renomadas. Eu já falei em alguns vídeos, eu sou meio IBM maníaco, trabalhei como cliente IBM desde 93 e é exatamente a primeira experiência de trabalho remoto como cliente eu tive pela IBM. Então a IBM, em 2004, a gente fez um downsize de mainframe para uma rede local com um tamanho considerável e implementamos na época Oracle Applications como ERP e a parte de suporte já ia falar bases, não, na verdade a parte de suporte de banco de dados, ela era remota. Nós tínhamos residentes, um DBA na companhia, mas a gente frequentemente, esse DBA ele era alocado remotamente e atendia perfeitamente. E olha que em 2004 não tinha nada nem parecido com o que a gente tem hoje em termos de ferramental, de opções de comunicação. Era muito mais difícil a coisa funcionar, e funcionava. Então, por que o tocante a essa parte de trabalho remoto? Quando eu falei logo no início, o porquê que eu gosto tanto disso? Porque eu também, assim, algumas vezes eu escapei de trabalhar fora do Brasil, em especial o Canadá. Então, o Canadá, muitos amigos sabem que eu tenho uma preferência pelo Canadá, não só pela facilidade, porque o Canadá ele disponibiliza, ele está sempre procurando mão de obra e recebe muito bem mão de obra brasileira. Existe um canal chamado Canadá Diário, um canal no YouTube. É muito interessante para quem tem aquela intenção de se mudar para o Canadá, porque não fala só das flores, também fala das pedras. Não são só flores de morar no Canadá. É uma mudança de cultura, como qualquer outro lugar. Vocês vão ver assim, a gente vai conversar, durante a nossa conversa, vocês vão ver que eu vou tocar sobre... existem opções também de trabalho remoto na Europa, Estados Unidos, lógico, mas no Canadá é uma possibilidade sempre de você conseguir um trabalho remoto com uma porta de entrada e depois você ser expatriado para lá, ou para os Estados Unidos, ou para a Europa, já trabalhando. Então é uma das oportunidades, tá? Por que eu gosto tanto dessa opção de trabalho remoto? Porque é uma das portas de saída do Brasil. Porta de entrada de outros países e saída do Brasil. Você pode começar remotamente, trabalhando remotamente, e a partir do momento, pode ser que a empresa, existem casos, eu também sou muito fã de podcasts. Então, podcasts, eu vejo diversos casos descritos em diversos podcasts, que é exatamente sobre isso. A pessoa trabalha no Brasil, começa trabalhando remoto, e depois ela simplesmente sai do país porque ela começa a trabalhar na matriz ou em outra unidade da empresa para onde ela trabalhava. Então isso é uma opção e isso sempre me atraiu muito. Tudo bem que hoje talvez não seja muito o meu objetivo de vida, mas foi durante muito tempo e muito tempo eu relutei. Por que eu não saí do Brasil? É porque sempre aparecia alguma oportunidade que ou era equivalente ou era muito mais interessante e acabei ficando e hoje estou aqui. Mas para quem me conhece, os meus amigos, eu sempre toco nisso. Se você não é casado, você não tem filho, você é jovem, amigo, não há por que você não ter essa experiência. Por mais que seja 1 ano, você vai, bate e volta. Isso é uma possibilidade. Ou você vai e fica. Eu tenho amigos que foram para o Canadá e estão lá até hoje. Mas tenho amigos em Dubai, tenho amigos nos Estados Unidos, tenho amigos em diversas localidades. E foram pessoas que foram, se ajustaram à vivência da outra cultura, de outro país, outra língua, outras temperaturas. Recentemente eu pesquisei bastante sobre Dubai. E Dubai, por exemplo, são temperaturas muito elevadas. Então já não é muito um local para onde eu me mudaria. Mas isso é outro assunto. Então é isso. Então por que falar tanto sobre trabalho remoto? Por esse motivo.
Tá, então seguindo aqui na minha linha, é sempre bom, como eu falei em podcasts, eu fiz recentemente um post no meu blog, onde eu peguei principalmente tem duas figuras na área de desenvolvimento de sistemas, na área de engenharia de software, que elas são muito famosas exatamente por trabalho remoto, por trabalhar em diversas ocasiões para diversas empresas durante muito tempo remotamente. Um é o Marcos Tapajós, o Tapa, e o outro é o Rodrigo Franco, o Cafo. Então, lá no meu post tem alguns podcasts que eles falam exatamente sobre essas experiências. Vantagens, desvantagens, se isso é para você ou não. Porque também trabalhar remotamente parece um sonho. Você trabalhar em casa, aí onde você tem conforto, você tem tudo que você pode imaginar, não ter um chefe o tempo todo do seu lado e assim por diante. Só que, será que é isso mesmo? Será que são só vantagens? Será que é um sonho mesmo? Então aqui eu listei algumas coisas. Por exemplo, vantagem, você tem realmente conforto de casa. Inegável que você não pegar trânsito, você não perder uma manhã, uma tarde num trânsito horroroso, o estresse que você passa, isso hoje não tem preço. Para quem trabalha em São Paulo, por exemplo, é aquilo. Se você não trabalha muito próximo do seu lugar onde você mora, você realmente começa... Eu adoro São Paulo. São Paulo é uma cidade que me atraiu a vida toda. Mas as últimas vezes que eu tive que ir a São Paulo, e eu tive que ir com alguma frequência, porque uma parte do meu time é de São Paulo, então eu tinha que ir com alguma frequência a São Paulo, depois eu reduzi um pouco essa ida, exatamente por quê? Porque o trânsito é muito complicado. Então, apesar de todas as vantagens de São Paulo, vida cultural, opções de restaurante e inúmeras outras coisas que sempre me atraíram na cidade, o trânsito sempre me afasta. Então, a vantagem de você trabalhar remotamente é isso, você foge um pouco desse tipo de estresse. Fora que você tem economia com estacionamento, com transporte, combustível e alimentação. E também você vai ter uma qualidade melhor até de alimentação, porque você vai comer na sua casa. Você vai saber exatamente o que é que você está ingerindo e você faz exatamente a dieta que você quiser. Então você vai comer o que realmente for melhor para você. Agora, beleza, essas são vantagens. Mas você se adaptaria a essa vida? Essa é uma questão. Existem alguns pontos. Eu trabalho, boa parte do meu tempo eu trabalho em casa, fazendo posts ou desenvolvendo treinamentos ou palestras ou desenvolvimento web que eu gosto muito, ainda faço bastante hoje. Então eu trabalho bastante em casa. Mas não vivo disso, então, mas já tenho alguns pontos que eu preciso, que eu me vejo nessa situação. Então, por exemplo, uma coisa que você tem que se adaptar. A solidão. Você vai trabalhar em casa, você vai ter uma vida solitária. Se você estava acostumado a trabalhar no meio de outras pessoas e isso é determinante para você, isso faz falta para você, isso pode ser um senão. Então, trabalhar em casa, você vai provavelmente trabalhar sozinho. Você não vai manter contato nem com a sua família, porque a sua família, na realidade, nesse momento, ela passa a ser uma desvantagem. É uma vantagem porque você está próximo e pode ver seu filho crescer com mais facilidade, você pode atender, ir para uma reunião de pais, você pode atender o lado família de uma forma mais frequente do que se você estivesse trabalhando não remotamente. Mas em contrapartida você também tem, a sua mulher pode entrar num momento de uma reunião, em que você esteja fazendo uma reunião remota, ou que você esteja no meio de uma lógica de desenvolvimento ou alguma coisa assim. Então, na verdade, você tem que avaliar todos esses pontos. Então, muitas vezes você vai ter que segurar o seu filho. Porque, por exemplo, por que as minhas lives começam às 21 horas? Não começam às 20 horas, que é a hora padrão de live. Começa às 21 horas porque às 20 horas meu filho está acordado. Eu tenho um filho de 4 anos e ele está acordado às 8, às 20 horas. Então, ele ia bater na porta ou ele ia entrar direto. Então, ia ser muito mais complicado. E às 21 não. Minha esposa pega, coloca ele para dormir e aí ele está lá dormindo nesse momento. Então, são coisas assim que você tem que ver se isso é para você, se isso é para a sua vida. Uma outra coisa é a disciplina. Você trabalhando remotamente,
você tem que ter disciplina para isso. Você vai trabalhar, você vai ter que estabelecer um horário para trabalhar e ser disciplinado para isso. Então, vocês vão ver lá pelo podcast do Tapa, ele tem um horário que ele estipula. Então, você começa a tal hora e termina a tal hora. Pode passar um pouquinho mais ou pode começar um pouquinho mais. Você faz seu horário. Mas, em geral, você precisa dessa disciplina. Se você não for disciplinado, o que pode acontecer é você perder todo o tempo da sua vida. Você está em casa, não está acostumado com isso, você tem que passar uma manhã jogando videogame ou um dia inteiro jogando videogame. Dependendo da forma como você está trabalhando, como freelancer ou contratado, mas de uma forma que não há tanto monitoramento do seu trabalho, aí está por sua conta. Então você pode cair realmente no erro de simplesmente largar de mão o trabalho e trabalhar pouquinho, ou então deixar para quando o cronograma apertar muito, você vai e faz. Tudo bem, isso pode ser que funcione para você, mas pode ser que isso não funcione para a companhia que está contratando você, ou para o seu contratante como freelancer e assim por diante. Então é necessário que você tenha disciplina. Outra coisa você precisa de um lugar na casa para você trabalhar. Lógico, você pode pensar, eu posso trabalhar em qualquer lugar, eu posso ver televisão no meu quarto, ou então na sala, e coloco o laptop no meu colo e vou trabalhar. Perfeito! Se isso funciona para você, ótimo. Mas nesse momento você está realmente bem aberto, e aí a sua mulher pode chegar para você e olhar e você está livre, você não está fazendo nada? Dá para você ir ali no supermercado fazer umas compras? Ou então seu filho, papai, vamos jogar bola? Então se você não reserva um local na sua casa para que você possa trabalhar, você fica com muito contato com o mundo externo, ou seja, com muito contato com a sua família. Então é interessante que você reserve um local onde você prepare esse local para que você tenha conforto para trabalhar. Então, uma boa cadeira, uma boa iluminação, que você tenha uma mesa confortável, que você tenha em locais quentes, que você precise de um ar-condicionado, você coloca um ar-condicionado. Então, é muito importante que você prepare um ambiente onde você saia do seu quarto e entre para trabalhar. E você fecha a porta e está trabalhando. Então ali vai ser o seu ambiente de trabalho, é uma extensão do seu trabalho remoto, é uma extensão de onde você está, do seu contratante ou da empresa que você está trabalhando. Então isso é muito importante. Isso aqui, de onde eu faço as lives, é um escritório que nós preparamos em casa, exatamente para que eu tivesse a tranquilidade para poder preparar material, poder preparar as lives e eu pudesse falar com um certo isolamento do resto da casa. Eu não atrapalho a casa e a casa também não invade o meu momento de trabalho. Então isso é muito importante. E o conforto de cadeira, bom equipamento, um monitor com tamanho razoável que você possa ter conforto visual, principalmente se você desenvolve. A parte de desenvolvimento é muito mais complicada ainda. Então você precisa pensar nisso e preparar esse ambiente da melhor forma que você puder. Tá, uma outra coisa é comunicação com os demais colaboradores da empresa. Se você não estiver trabalhando como freelancer, se você estiver trabalhando uma empresa que contratou você para trabalhar remotamente, a parte mais difícil é você fazer parte da companhia, é fazer parte do dia a dia da empresa. Então a empresa contratou você, e aqui a vida da empresa está funcionando. Se for uma empresa que tem uma vida, tem colaboradores que trabalham lá na companhia, e você mantém o trabalho remoto, se essa empresa não tem esse trabalho, ou não tem a preocupação de incluir você como sendo parte do time, pode acontecer de você realmente ser o último a saber, ou nem saber de algumas coisas. Então é sempre interessante que a empresa tenha isso, e você também sempre tente se manter o máximo possível próximo das pessoas com que você mantém e tentar descobrir o que é que está rolando na companhia para você não ser pego de calças curtas e ser o último a saber de algumas coisas que talvez você precisasse saber. Então isso é importante e é uma coisa que deve ser uma preocupação sua e deve ser uma preocupação da empresa que o contratou. Tá, uma parte chata, isso eu tenho de certa forma, porque eu tenho alguns sites que eu recebo dinheiro do Google, recebo dinheiro do exterior.
Então, é uma parte chata. Você vai receber dinheiro do exterior. Ótimo, você vai ganhar em dólar, dólares canadenses, dólares americanos. É perfeito, é ótimo, maravilhoso. O dólar sobe, pô, é uma festa. Mas, meu amigo, você paga impostos, você tem que assinar contratos de câmbio, você tem que aprender a fazer câmbio, você tem que saber o melhor momento de fazer câmbio. Então, assim, é um aprendizado. Você tem que escolher o melhor banco para fazer isso. Não é o banco, os bancos cobram taxas sobre isso e são taxas diferentes. Então, é importante que você primeiro, antes de fazer isso, você veja se o seu banco atual é um bom banco para fazer isso. Pesquise em sites que dizem, esse banco ele cobra taxa tal, taxa tal. Então, assim, além de todos os impostos que você terá, os impostos de transação, dessa transação no exterior, você precisa também saber se as taxas que esse banco, o seu banco, elas são taxas aceitáveis. E isso é muito importante, não menospreze isso. Isso é um ponto que lhe dá dor de cabeça até quando você consegue finalmente receber o seu dinheiro na sua conta. Então, esse é um ponto que você precisa estar acordado para esse fato. Uma outra coisa é, você está prestando serviço para o exterior, mas vai entrar um dinheiro na sua conta. Você vai ter que prestar contas desse dinheiro que está entrando na sua conta. Então você vai precisar emitir uma nota fiscal. Como é essa transação? Como é essa nota fiscal? Então, converse com o seu contador, explique que você vai fazer uma transação internacional, mas você vai precisar emitir ou preencher um carnê-leão ou qualquer coisa parecida. Então, o seu contador ele vai poder lhe ajudar nessa parte. Então, receber dinheiro do exterior não é uma coisa simples. Pare, preste atenção, veja, coloque no seu caderninho e converse com o seu contador e com o seu gerente do seu banco. Veja o quanto de trabalho você pode vir a ter com relação a isso. Ferramentas, o ferramental, como eu disse lá quando eu tive a experiência como cliente de receber um trabalho remoto de um DBA, a gente não tinha essas ferramentas hoje disponíveis. Lógico que isso vai depender muito da empresa que está contratando você. A empresa que vai contratar você, ela vai dizer, você vai usar essas ferramentas. Então, você vai precisar, basicamente, você vai ter que lidar com ferramentas de comunicação, que pode ser o Skype, pode ser, tem gente que trabalha com WhatsApp, mas hoje muito mais fortemente existe uma ferramenta que chama Slack. Então, as vantagens do Slack são, você trabalha com salas, você não tem a bagunça que normalmente você teria usando um Skype ou um WhatsApp, que é onde entra qualquer tipo de conversa e se a pessoa faz uma mensagem fonada, uma mensagem de áudio, você já não tem como fazer uma busca depois sobre os assuntos. Então o Slack hoje vem se tornando uma ferramenta muito utilizada para empresas que propõem, que aceitam trabalhos remotos. Então, para quem não conhece, é uma ferramenta interessante. Inclusive, hoje é uma ferramenta que hoje muitas empresas disponibilizam canais e muitas entidades disponibilizam canais que você pode se inscrever, pedir o acesso e você vai ter informações sobre tudo que você imaginar. Então, tem grupos sobre ferramentas, sobre frameworks, sobre linguagens. Ali é muito importante que você conheça essa ferramenta até hoje. Se você não trabalha ainda remotamente, conheça a ferramenta Slack, porque você vai ter um mundo de informações que talvez você hoje ainda não tenha acesso a elas. Então é importante e hoje é muito utilizado. Então é interessante que quando você comece a trabalhar, você já tenha o traquejo na ferramenta. Mas cada empresa utiliza da forma como melhor atende a ela. Então isso é uma das coisas. Existem ferramentas, por exemplo, para desenvolvedores. Existem empresas que trabalham com pair programming. Então, na verdade, o pair programming, teoricamente, exige que você esteja lado a lado com o seu colega, onde você vai compartilhar o teclado. Mas existem softwares também que você pode tomar conta do teclado e da tela e você fazer isso de uma forma mais
eficaz, mesmo remotamente. Então, para isso você tem o Join Me, o Screen Hero, que hoje tem uma integração com o Slack. Então, o Screen Hero e o Join Me são ferramentas que você consegue tomar conta da estação do seu colega. Então, você pode trocar partes de código como se você estivesse trabalhando pareado realmente, como se você estivesse compartilhando um teclado. Mas, mais uma vez, isso depende da corporação. São curiosidades também, porque pode ser que você precise disso para outra situação, numa situação de um projeto seu pessoal, onde você tenha que trabalhar em parceria com algum colega. São duas opções que você pode também lançar a mão. Então, é o Join Me e o Screen Hero com o Slack. E para gestão de projeto, porque na realidade, mesmo o Slack, não é interessante você manter coisas que você decidiu, que você definiu, simplesmente dentro do Slack, porque depois fica difícil de achar. Então hoje são ferramentas, algumas eu utilizo o Trello para gestão de projetos, porque eu uso muito essa parte de Kanban e cartões, então o Trello me atende perfeitamente, tem bastante flexibilidade. E muitas empresas utilizam o Trello hoje como gestão de projeto, mas também tem o Jira, tá? Então o Jira, o Basecamp, são ferramentas. O Basecamp não trabalha com essa visão de Kanban, mas o Jira tem a parte de módulo Kanban. Então, assim, normalmente são essas três ferramentas que você vai encontrar com mais frequência hoje para gestão de projetos, principalmente remotamente. Você vê porque nos anúncios aparece que você tem que ter alguma experiência com relação a isso. Então é Trello, o Basecamp e o Jira. Então eu recomendo o Trello, se você tiver algum projeto em parceria ou até mesmo para gerir os seus próprios projetos pessoais, eu sugiro que você comece a ter contato com o Trello. É uma ferramenta que tem uma versão open source completa, você pode trabalhar de forma completa, ela não lhe dá nenhuma restrição. O Basecamp e o Jira já são ferramentas pagas e tem seu momento onde provavelmente você vai utilizar, mas o Trello é uma boa opção. Tá, então isso aí foi mais ou menos no todo isso é para mim, isso é o meu negócio, é interessante essa opção de trabalhar remoto, era uma opção interessante para mim? Então foi essa parte. Isso tem lá no meu post do blog, eu vou colocar depois na parte de comentários o link para o post. E de certa forma é interessante para vocês verem no nível de detalhe e também escutar os podcasts que eu coloquei lá. Tá, então vamos agora ver as opções que nós temos. Quais são as opções que você tem para trabalhar remoto? Quais são as opções que você tem para trabalhar em casa? Uma opção que pode ser uma opção para você começar a ter a vivência disso. Mas talvez, se você hoje está empregado e você, quero trabalhar em casa, não é essa a opção para você largar tudo e ir trabalhar como freelancer. Freelancer é uma opção se você quer começar a ter esse traquejo de ter um segundo trabalho, uma complementação de valores, um ganho adicional, mas eu não recomendo, principalmente se você tem uma vida já mais estabelecida com família, com filhos, que o nível de despesas normalmente é um nível mais elevado, eu não recomendo que você comece ou largue tudo, vou largar minha vida para virar um freelancer. Não faça isso. Eu coloquei 3 vídeos de uma pessoa que eu gosto bastante o ponto de vista dela com relação ao trabalho de freelancer. Então lá você tem como se tornar, quais são os sites mais interessantes, como ele começou, o que o levou a ser freelancer. E lá ele fala também exatamente isso, não comece como freelancer. Existem diversos sites que é onde você pode trabalhar como freelancer. Agora, em especial, lá também vocês vão ver lá no vídeo que eu coloquei lá no post, vocês vão ver os sites que ele recomenda, que ele já trabalhou. Agora, existe um site especificamente para desenvolvedores que chama TopTal. O TopTal, ele é um site de freelancers que ele diz que ele propaga
que ele contrata apenas 3% do que é o top dos tops dos desenvolvedores no mundo. Então, ele tem um nível de seleção que é um pouco mais complicado. Você faz primeiro uma prova num site chamado Codility, depois ele tem uma prova. Primeiro tem uma entrevista normal, uma entrevista em inglês. Isso também é uma questão, eu não falei isso, mas é sempre importante. O trabalho remoto é muito mais fácil você conseguir um trabalho remoto, e até mesmo como freelancer, fora do Brasil. Existem opções no Brasil, lógico, existem, mas bem menos escala. Então as opções, se você entrar nos sites de freelancers, vocês vão ver que existem muitas opções, mas essas opções elas são normalmente trabalhos fora do Brasil. Então aqui você vai começar a ter a necessidade do inglês, ou da língua para onde tiver o trabalho, mas o inglês é quase que um padrão. Então, esse é um ponto que, se você pretende trabalhar remotamente, você quer ampliar o seu leque, as suas opções, inglês, amigo, não tem jeito. Assim como hoje no dia a dia é importante para quem pretende trabalhar remotamente. E, logicamente, se o seu sonho é sair do Brasil, as línguas são o caminho para isso, e é importante que você tenha o domínio. Os sites são em inglês, algumas exceções têm sites em português, mas os sites também são em inglês, e você vai precisar, uma hora ou outra, você vai precisar se comunicar ou por chat, ou trocar num e-mail, ou até mesmo fazer um contato. Então é importante que você tenha algum domínio da língua inglesa. E infelizmente não é o básico, é de médio para avançado. Então é chato, é triste, é complicado, mas isso faz com que seja um ponto que você possa até avaliar. Opa, então não estou preparado agora, vou fazer um curso, vou fazer uma extensão, e aí você avalia em que momento você está preparado para isso. Mas é importante a língua inglesa. Então o TopTal é isso. Você vai fazer primeiro uma entrevista, depois você vai fazer um teste de codificação, você vai escolher a língua em que você vai trabalhar, PHP, Java, JavaScript ou o que você quiser. Vai aparecer para você alguns problemas de lógica, alguns problemas que no Codility lá você tem alguns testes que você pode fazer independente antes de se inscrever no TopTal. Depois que você passa nessa fase, você vai para uma fase já de codificação de um problema que eles vão lhe passar, e a partir daí você vai ser avaliado e você pode entrar ou não. E é um freelancer, então a vantagem do TopTal é que ele trabalha com as grandes empresas, grandes corporações mundiais que procuram trabalho remoto, e aí você é elegível para começar a trabalhar. Então, também tem um vídeo sobre a TopTal no meu post, e é interessante porque, como tudo na vida, tem prós e contras. Então, você vai encontrar gente falando bem, gente falando mal, mas é o que seria, em termos de freelancer, a coisa mais próxima do que é uma coisa que vai garantir com que você tenha uma vida trabalhando basicamente para uma única entidade. E ela vai lhe propor os serviços. Mas também tem os prós e contras. Eu sugiro que você veja o vídeo e tire suas próprias conclusões. A parte de ser freelancer, aí existe as opções realmente remotas. Então existem diversos sites que disponibilizam vagas de opções remotas. A maior parte deles, infelizmente, são para fora do Brasil. Então, existem duas formas de você fazer essa busca. Você pode fazer uma busca pelo próprio Google. Se você colocar no Google Work from Home Companies, então coloca lá no Google, você colocar aspas, Work from Home Companies, aspas, já vai mostrar para você listas de empresas que fazem contratação de trabalho remoto. Então você pode começar a fazer a sua busca, ou pelo menos avaliar se isso começa a ser interessante, se tem disponibilidade para a linguagem que você trabalha, tem disponibilidade para aquilo que você está ofertando o seu trabalho. Então já é uma boa forma de você ver se existe a oferta disso. Um outro site também genérico, não voltado apenas para trabalho remoto, é o Indeed. Então no Indeed, se você for lá na parte where, lá na parte de localização, se você colocar os termos home-based ou remote,
você vai encontrar, lógico, fora do Brasil. Isso não estou falando de você fazer isso no Indeed.com.br, é no Indeed.com, é no Indeed.com. Então lá você vai encontrar realmente opções remotas. E notem, eu falo muito de desenvolvimento, desenvolvedores, programação, porque é uma área que hoje eu atuo um pouco mais frequentemente na minha vida quando eu trabalho em casa. Mas hoje, com o advento do DevOps, hoje tem vagas, inclusive, remotas para sysadmin. Então você pode trabalhar em empresas nos Estados Unidos, ou no Canadá, ou na Europa, como sysadmin e como especialista em DevOps. Então, fiquem atentos, não é única e exclusivamente para desenvolvedores. Antigamente isso era mais comum, mas hoje com agilidade e práticas DevOps, então hoje você encontra sim, e também com o Cloud, porque você precisa de mão de obra especializada com a Amazon, na Amazon ou no DigitalOcean, ou em outras opções de cloud que hoje existem. Então, hoje você precisa de mão de obra, precisa de sysadmins para trabalhar nessa forma, e existe muita oferta de trabalho. Então, está lá no meu post também essas duas opções, mas também existe sites como We Work Remotely, Remote.co, RemoteOK, WFHIO, o GitHub Jobs também tem, o Stack Overflow Jobs também tem opções remotas, e são bastante focadas nas linguagens do mercado. Agora, que linguagens? São as linguagens que são do mercado, que todo mundo está procurando? Aí é que tá. Se você olhar as vagas são, normalmente, as empresas são empresas de tecnologia ou são startups, e elas estão procurando as linguagens que são as linguagens de ponta. Então, você vai encontrar muita coisa, Angular, vai achar vaga para JavaScript a rodo, Angular 2, alguma coisa, muito pouca coisa ainda para AngularJS, mas muito para React.js, Ember, Go. Então você vai encontrar para todas essas linguagens que hoje estão mais em voga. Tudo bem, mas como é que eu vou descobrir isso? No Instagram essa semana, na minha conta do Instagram, inclusive isso é um bom momento para dizer, me sigam nas redes que normalmente eu posto. Eu posto no Facebook, André Dourado TI, e também no Instagram. Então lá hoje, nessa semana no Instagram, eu postei exatamente sobre uma empresa que eu particularmente gosto do que ela propõe, que é a ThoughtWorks. A ThoughtWorks é uma empresa onde o Martin Fowler, eu não vou falar muito sobre o Martin Fowler, mas para quem conhece agilidade, conhece práticas de Extreme Programming, já ouviu falar ou já leu sobre o Martin Fowler. Então o Martin Fowler está lá como Chief Scientist da ThoughtWorks. Então a ThoughtWorks, ela tem mensalmente, ela disponibiliza o que ela chama de Technology Radar, é o radar de tecnologias. Então tem 4 quadrantes lá, onde ela mostra tecnologias, frameworks e linguagens, tem um post sobre isso lá no Instagram, e também depois eu vou colocar aqui um link falando mais sobre isso. E em cada um desses quadrantes ele divide em anéis. Então nos anéis ele diz, comece a trabalhar com isso, teste ou pesquise mais, ou então segure. Não trabalhe com isso ainda e aguarde para ver se vai evoluir. Engraçado que na última atualização eles colocaram AngularJS em hold. Ou seja, uma tecnologia que já está há anos, tem um monte de gente que desenvolve, tem aplicações no mundo todo e está lá em hold. Mas tudo bem, esse é outro assunto. Mas de qualquer forma, é um bom termômetro. O Technology Radar é um bom termômetro para você ver o que o mercado está vendo como novas tecnologias. Então, tecnologias, linguagens que a gente não ouve muito falar ainda, mas que tem, por exemplo, a DigitalOcean, que eu falei ainda agora, todos os serviços dela são implementados em Go. Eu sou cliente da DigitalOcean em um determinado serviço que eu disponibilizo na web, e tudo que eles colocam lá é implementado em Go. Então, assim, tem muita linguagem que às vezes a gente não atenta para o uso, que ela está sendo muito utilizada. Então, lá no Technology Radar da ThoughtWorks, você pode ter uma boa noção disso. E, logicamente,
fazer pesquisa pela web, mas o bom e velho Angular e o React hoje é uma boa, e o JavaScript, lógico, e essa miscelânea de frameworks como o Java e todas as outras linguagens, vocês vão encontrar com opções, sim, de linguagem. Bem, 9h45, eu acho que eu já falei demais, eu acho que já falei o suficiente. Lá no meu post do blog vocês vão encontrar basicamente isso que eu coloquei. E agora eu acho que é um bom momento para a gente tem 15 minutos, então vamos nesses 15 minutos ver se a gente consegue conversar um pouquinho no tocante a perguntas de vocês. Mais uma vez eu peço, compartilhem essa live, me sigam nas redes sociais, me sigam no Facebook, me sigam no Instagram. Eu tenho Twitter, não tenho utilizado tanto, mas eu também utilizo o Twitter. Tá, então vamos ver, deixa eu ver se eu vejo alguma pergunta. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Tá. Paraná. Tá, vamos ver se tem alguma coisa, alguma pergunta. Tá. Vai precisar de redundância de hardware e links? É sempre bom. Né? Na verdade, assim, vou tomar como exemplo. Tudo bem que as condições de comunicação daquela época, onde a gente tinha os DBA remotos, eram bem mais sofríveis do que a gente tem hoje. Mas é sempre bom você ter um link de backup. Uma forma de você fazer, você tá lá preparado para uma falta de link, uma queda de link, e logicamente de outra companhia, se for possível, alguma coisa que você sabe que está passando por um outro encaminhamento. Porque, digamos, deu um problema no meu estado. Se você tiver uma forma de comunicação que passe por um outro encaminhamento e venha por um outro estado, mas chegue até você, é uma saída. Então, é sempre bom que você tenha redundâncias quando você estiver fazendo isso, porque, na realidade, o seu trabalho vai ser 100% via internet. Você não vai ter, provavelmente, dependendo da empresa, porque empresas que colocam uma monitoria e ficam monitorando, te dando screenshot da sua tela para ver se você realmente está trabalhando, mas de qualquer forma você precisa estar conectado. Ao tempo todo você vai precisar, o seu tech leader do outro lado vai poder entrar em contato com você, ou você vai precisar tirar uma dúvida, você vai precisar estar conectado. Então é importante que você tenha assim redundâncias. Essa aí foi uma colocação do Luiz Gustavo Almeida Barros. Valeu, Luiz Gustavo, obrigadão aí pela colocação. Tá, o Anderson Blaschke colocou: uma desvantagem é que a estrutura de trabalho é por conta da própria pessoa. Algumas empresas, elas disponibilizam algumas coisas. Então tem empresas que mandam para você um notebook ou mandam para você um iPad. Então, na verdade, lógico, uma boa parte da sua estrutura vai ser bancada por você. Nas minhas pesquisas eu achei empresas de São Paulo que, para não ter que o cara saia do interior, ou seja, de cidades próximas, e se dirija até São Paulo pegando trânsito, alguma coisa, eles pegam espaços de coworking e compram alguns assentos e colocam lá um coordenador do trabalho e você vai trabalhar lá. Então, essas situações, sim, são situações para vocês que são em São Paulo. Algumas empresas, pelo que eu vi, já estão começando a trabalhar dessa forma e é interessante. Mas se você está local, em outro lugar, ou então se você está aqui no Brasil trabalhando para outro lugar, infelizmente, sim, você vai ter que disponibilizar. Mas tem outro lado. Você vai colocar o que você acha de melhor. Então, na verdade, lá na empresa, você pode pegar um equipamento menor e na sua casa você coloca o equipamento que você pode comprar, ou então equipamento top, que você vai ter mais velocidade. Então, enfim, os dois lados da moeda, mas é real. Você vai ter em algum momento que bancar, se a empresa não bancar, ele der algumas facilidades. Beleza, Anderson, de qualquer forma, obrigado aí pela colocação. Tá, novo sistema do governo que cobra prestações de serviços lá fora, o Ciscoserve. Exatamente, é isso aí, Luiz Gustavo, foi o que eu falei. Você tem que ver com o seu contador exatamente toda a parte fiscal. As coisas vão ficando mais complicadas.
Existe hoje inúmeras formas de você ganhar dinheiro, inúmeras formas de você fazer trabalhos não só dessa forma que a gente está olhando, e logicamente o governo o tempo todo está vendo que isso está crescendo e ele vai vendo formas que ele possa, logicamente, abocanhar mais, uma fatia maior de impostos. E então você sempre precisa do apoio do seu contador. Seu contador, que é mandatório, já que você vai ser um PJ, você precisa ter um contador e ele vai ter que estar acordado para essas novidades que vão aparecendo e ele tem que colocar você a par o tempo todo sobre tudo isso. Mas sim, muito bem colocado, é isso mesmo. Tá, vamos lá. O Jefferson dizendo que o Trello é muito bom. Jefferson Araújo, realmente a ferramenta que depois que você começa a usar, você até pensa, cara, como é que eu consegui a minha vida toda passar sem isso? É muito boa. Tem uma versão para mobile, então você vai poder usar isso no seu celular, é muito bom. Beleza, vamos ver o que mais. Tá, o Wellington Almeida está dizendo, o PHP é forte para freelance ou está muito manjada? Wellington, eu programo em PHP e gosto demais da linguagem. Na versão 7, então, outro dia eu estava vendo um post sobre isso. O PHP está ultrapassado ou não? Não, tem mercado e muita gente utiliza PHP. Muita gente utiliza PHP como full stack ou só como back-end. Então, assim, você vai encontrar sim. Se você entra no 99 Freelas, entra no freelancer.com, você vai encontrar rapidinho. Você faz um cadastro super rápido e você já pode fazer a busca. Você vai ver, tem muita vaga para PHP. Agora, os valores para PHP é que são caros. Como tem muito programador PHP, tem muita oferta de programador, os valores que você vai encontrar não são os mesmos valores, por exemplo, se o cara está procurando um programador, sei lá, em Erlang, ou então em Go, ou então em React. Então, assim, os valores você precisa olhar. Então, PHP tem muita vaga? Tem. Mas os valores que vão pagar talvez não seja o que você está almejando. Mas aí vai de você, lógico. Eu adoro PHP, utilizo para projetos pessoais, uso muito PHP ainda, e com a versão 7, então, tem muito mais coisa, ela está super atualizada, eu continuo gostando, mas veja esse senão. Veja se isso atenderá às suas expectativas. Tá, Leonardo Vieira de Souza, poderia falar sobre o mercado de RP? Tá, vamos lá, 9,52. Então, mercado de RP. Basicamente, hoje, o mercado é SAP, Oracle e TOTOS. Então, TOTOS, ouça-se quem ouviu falar TOTOS, ouça-se Microsiga, DataSul e tudo que foi comprado. Assim como Oracle também, você fala Siebel e outras, tudo que foi comprado também. Então, o mercado hoje, basicamente, são essas três grandes corporações. Tá, existe trabalho remoto para isso? Depende do que você vai trabalhar. Então, se você vai trabalhar como desenvolvedor, não estou olhando Microsiga, porque Microsiga, na verdade, quando você contrata um consultor Microsiga, você contrata o consultor já com conhecimento de programação ADVPL e você contrata para ele fazer desenvolvimento ADVPL. Ele vai customizar. Agora, SAP, se você é um programador ABAP 4, ou se você também programa em Java, existe sim, você pode procurar, se você olhar em vagas, você vai ver programador, desenvolvedor ABAP, vai ver desenvolvimento na parte Java também. Então, assim, mas para funcional não. Infelizmente, funcional é muito pouco provável que você vá encontrar uma vaga de funcional. O funcional tem que estar lá do lado do cliente, fazendo especificação e desenhando. Então, infelizmente, mas é isso aí. São os três mercados, são os três RPs que você vai encontrar com alguma facilidade. Trabalhei remoto, com fábrica remota, principalmente Oracle Application. Oracle Application, eu trabalhei com algumas fábricas em São Paulo e funcionava remotamente. E não tinha Skype, não tinha nada. A gente trabalhava remotamente e era assim, mandava e-mail, fazia uma audioconferência, tirava algumas dúvidas. Mas o funcional estava aqui. Então, na realidade, o funcional estava local, estava para tirar uma dúvida ou outra também da fábrica, mas
havia sim contato com as fábricas de software. Então, funciona? Funciona. Agora, você vai encontrar muita vaga para isso? Não. Como funcional? Não procura, porque não vai achar. Mas para desenvolvimento, sim. Você vai encontrar Java, Oracle Forms para Oracle, ABAP 4 e Java para SAP. E a DBPL, eu não sei, eu não achei muita coisa. Até porque, normalmente, quando você contrata o consultor microsiga, você contrata um consultor para estar aqui e ele já veio com um pacote como sendo um desenvolvedor, ele vai estar lá do seu lado. Mas pode ser lógico que você encontre. Eu espero ter atendido, Leonardo. Não sei se era exatamente isso que você gostaria de ouvir. Para receber do exterior, o que eu preciso ter é isso que eu falei. Não sei, Jefferson Araújo. Para receber do exterior, o que eu preciso ter. Foi o que eu lhe falei. Principalmente, tem alguns detalhes da sua conta, alguns códigos que você vai precisar saber que normalmente não são claros. E às vezes o seu gerente da sua conta não sabe. Então você vai ter que ligar para a mesa de câmbio. A mesa de câmbio de quase todos os bancos, ela tem essas informações. Então você vai precisar basicamente conversa com a mesa de câmbio dos bancos que você vai trabalhar e com o seu contador. Basicamente é isso. Para receber o dinheiro de lá, você vai receber facilmente, é simples. Eles mandam uma invoice e acabou. Eles vão mandar uma ordem de pagamento para você. Ponto, finito. O resto é problema local, problema fiscal e problema para legalizar isso. Mas é seu contador e seu gerente do banco ou gerente da parte de câmbio que vai lhe tirar essa dúvida. Falando em trabalho remoto, ok, Jefferson, beleza, é isso aí. Tá. Paulo de Tarso pergunta, ainda existe espaço para o programador mosca branca, aquele que se volta para linguagens ditas mortas? Bem, acredite se quiser, outro dia eu estava me candidatando para um serviço em COBOL. O cara estava procurando COBOL, eu fiquei com pena do cara, porque na verdade assim, ele tinha só os IDX, ele só tinha a parte de index, não tinha a parte de dado realmente da base, e queria saber como é que ele migraria isso. Aí eu fui lá dar uma força para ele. Mas existe? Sim, existe. Outro dia eu estava vendo uma vaga para os Estados Unidos de programador COBOL. Programador 6, COBOL 6. Então, assim, era para Unisys. Era para Unisys. E o valor era... A média de salário, eu não me lembro, mas acho que era mais de $100 mil anuais. Então, assim, acho que era bem mais de $100 mil anuais. Então, existe sim. Eu vi outro dia você colocando um comentário sobre Delphi. Ainda existe. Por incrível que pareça, existe demanda para Delphi, até porque o Delphi evoluiu. Então, não pense que o Delphi morreu no Delphi 7. Hoje tem embarcadeiro, então tem outras versões mais atuais e existe sim demanda para Delphi. Mas COBOL, recentemente, tudo bem, mas existe, por exemplo, demanda para RPG 2. Então existem sim linguagens que as pessoas, porque não acham mais profissionais, você pode ter boa remuneração em cima disso. Bem, 9h58, amigos. Até onde eu sei, 1 hora corta, cancela. Então, eu acho que tem mais algumas perguntas. Me perdoe o Carlos Eduardo Padua Sasnelli. Na SensorBox, meu programador e DBA são remotos, Espírito Santo e Rio de Janeiro. Trabalham e aplicam em ambiente dev para validação. É isso aí. Beleza? Tá, então tá bom. Se tiver mais alguma pergunta, podem deixar. Eu já vou agradecendo a todos, muito obrigado pela participação de todos. Eu vi que hoje, apesar de ser domingo e ser um teste, deu uma boa audiência, então pode ser que seja um candidato a isso. Coloquem aí depois nos comentários, encerrem essa... qual é o melhor dia? Qual o dia melhor para lives? Domingo, terça ou qualquer outro dia da semana? Coloquem, me ajudem, coloquem agora como os comentários finais, coloquem por favor qual é o melhor dia para live. Eu gostaria de agradecer a todos, muito obrigado pela participação, muito obrigado pelos questionamentos. Acompanhem o meu trabalho, acompanhem o que eu tenho disponibilizado nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no Twitter, no meu blog, no YouTube. Então, muito obrigado por tudo, muito obrigado por terem participado hoje dessa live e espero que estejam nas próximas lives. Na terça-feira eu terei mais uma live de gerenciamento de configuração IT e COBIT. Então, muito obrigado e até a próxima live.
Tchau!